não tem mais poder, não é? E a gente fica pensando, por que isso tudo acontece na vida dos outros e não acontece na minha? Eu estava falando outro dia sobre isso. Uma senhora disse: não, irmã, Deus não faz acepção de filhos. Mas às vezes eu penso que Ele tem uma queda especial pela senhora. Eu disse para ela: minha filha, Deus não faz acepção de filhos, mas Deus tem amigos mais íntimos. Você pode ter 10 filhos, todos são filhos, você ama todos eles. O que você tem é de todos eles, mas entre eles tem um que lhe busca mais, se interessa mais por você, que chega sempre junto, que está lá. Esse atinge o seu coração mais rápido. Jesus Cristo não tinha a turma mais íntima, Pedro, Tiago e João, que estava sempre ali tomando bronca, que nem Pedro, mas ele estava lá. Mas não depende disso para que tenhamos resposta em nossas orações. Nós precisamos entender que quando Deus ainda não nos deu uma coisa, é porque nós não estamos prontos para receber. Essa é a confiança que nós temos. No Salmo 147, no versículo 11, diz que Deus se deleita em dar. Deus se deleita, Ele se alegra em dar. Esse é o prazer de Deus. Salmo 147, eu vou ler para você. No versículo 11: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Ele se agrada disso. É tão bom ver que quando Jesus Cristo nos ensina a orar, Ele usa a palavra Pai. Tantas coisas lindas, maravilhosas Jesus Cristo fez enquanto estava visivelmente aqui na terra. Mas nem o discípulo pediu a Ele: mestre, me ensina a curar enfermos, mestre, me ensina a ressuscitar os mortos, mestre, me ensina a andar sobre as águas. A única coisa que eles pediram foi: mestre, ensina-nos a orar. Significa que a oração de Jesus era muito mais tremenda do que todos os milagres que fazia. E quando Jesus Cristo foi ensinar, Ele disse: quando orardes, dizei Pai. Ora, não, Deus eterno, todo-poderoso, Criador de todos os céus, Jesus Cristo disse: diga Pai. Aquilo foi uma bomba para aqueles discípulos, porque aqueles discípulos conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca tinham visto um rei, um profeta, um sacerdote, um patriarca chamar a Deus de Pai. E agora Jesus Cristo diz: quando orares, dizei Pai nosso que está nos céus. Mas tu entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Quando você está sozinha, meu Pai em secreto. Quando estamos juntos, Pai nosso. Mas nunca deixe de chamar Deus de Pai. Então, ninguém conhece mais a Deus do que o Filho e o Espírito. E se Jesus Cristo disse que é para orarmos a Deus chamando-o de Pai, é porque é assim que Ele quer ser chamado. Mas Deus também sabe que é difícil, porque muitos de nós não tivemos um Pai amoroso, não é? E é por isso que antes de ensinar aos seus discípulos a orar, Ele conta uma parábola aqui em Lucas 11, de 5 a 8, assim: disse-lhes ainda Jesus: quando dentre vós tem um amigo
E este for procurado à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu não tenho o que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não podes levantar-nos para nos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que você tem necessidade. Para quem não teve um pai amigo, um pai bom, um pai supridor, Jesus Cristo disse: você pode não entender o que é um pai bom, mas você tem algum amigo. E amigo pode fazer uma coisa dessa. Mas se você continuar importunando, ele vai lhe dar. Então Jesus Cristo fala aqui para quem teve um pai maravilhoso e para quem não teve. Não é? Então, nós temos o que Deus aqui não é apenas um pai, mas ele também é um amigo. Se não estamos recebendo o que pedimos, o problema não está do lado de Deus, está do lado de cá. Precisamos saber que Deus, como um pai amoroso, se deleita em suprir os seus filhos. Mateus 7 diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Se Deus se deleita tanto em nos dar as coisas, por que será que muitas vezes pedimos e não recebemos? Hein? Por que será? Mesmo quando pedimos com legitimidade, quantas vezes nós pedimos o que agrada a Deus e não acontece? Por exemplo, pedimos um aprofundamento na nossa intimidade com Deus. Nada, não acontece. Queremos um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Nada acontece. Pedimos para Deus falar conosco e não o ouvimos, não o percebemos. Será? O que está acontecendo? Eu creio que a resposta está aqui em Lucas 9. Jesus está dizendo, Lucas 11, versículo 9. Jesus aqui está dizendo que existem 3 aspectos da expectativa e desejo espiritual: pedir, buscar e bater a porta. Quantas vezes eu tenho visto pessoas pregando dizendo: você pede, mas se Deus não dá, você busca com jejum. Se não receber, você vai bater a porta de Deus. Porque quando você bate a porta, você está no limiar da bênção. Você vai com vigília, com jejum, com insistência, que você vai forçar a mão de Deus. Não é assim. Ninguém força o tempo de Deus. Ninguém engana a Deus. Isso são os jeitinhos que a gente dá aqui. Bota bilhete em todo canto e o pai fica com pena e dá. Mas não é assim. Com Deus não adianta isso. Não se trata da intensidade da ação, como muitos de nós pensamos. Se trata da intensidade do desejo. Não é a intensidade da nossa ação, pedir, buscar e bater a porta, mas a intensidade do desejo que está no nosso coração, porque Deus promete suprir o desejo do coração. Muitos têm tão profundo desejo no coração que quando pedem, logo recebem. Outros
usam palavras adequadas, maravilhosas, as frases certas, mas no seu interior o real desejo não combina com aquilo que ele está falando, não está de acordo com o que eles pedem. Nós achamos que podemos usar palavras vindas para impressionar a Deus. Fala direito, é o que Deus diz. Eu conheço a história de um homem que a esposa dele era cristã e ele casou com essa mulher, mesmo ele não sendo aquele crente. Depois de certo tempo, ele entregou a vida a Jesus, se tornou filho de Deus. Tudo que era de ruindade na vida dele desapareceu, mas ficou uma área. O homem fumava, mas o homem fumava, parece que ele comia. Ele era abastecido por nicotina, o combustível dele era nicotina. E ele fazia de tudo para largar o cigarro e não conseguia largar. E ele tinha vergonha de chegar na igreja, porque ele disse que quando passava, ele sabia que o mau cheiro do cigarro ficava. E ele disse que quando chegava na porta da igreja para entrar, os crentes olhavam para ele e ele lia na testa dos crentes. Você conhece, crente? Chegou fedorento. Porque nós não somos uma gente fácil. Acusamos, apontamos o dedo, damos um jeitinho de dizer para a pessoa que ela pode melhorar muito, para ficar igual a gente. De Deus a livre. E aí isso foi incomodando ele. Quando foi uma noite, ele foi para a igreja. No final do culto, havia um aniversário de um dos irmãos da igreja. E ele disse para a mulher dele: me leva em casa, você vai para os crianças para o aniversário, que eu vou ficar em casa. Ela: não, meu amor, vamos dizer que senão eu preciso orar. Você vai com as crianças, eu fico em casa. Ela foi, deixou o marido em casa, foi para o aniversário e ele foi direto para o quarto, afrouxou a gravata e disse: Senhor Deus meu Pai, eu não aguento mais. Se o Senhor não vier em meu socorro, eu vou desistir até diariamente. Eu não aguento mais, porque eu sei que o cigarro está acabando comigo. O cigarro vai me levar para a sepultura. O cigarro, ele fez uma preleção maravilhosa para Deus a respeito da nicotina. Se Deus fosse fumante, ia parar de fumar. O homem falou bonito demais. Mas ele era um homem que tinha orientação na oração. Não era aquela pessoa que chega lá, fala e depois diz em nome de Jesus, amém. E Deus fica dizendo: e ele? Não vou falar não. Quando ele parou a oração dele, ele ficou esperando. Então, o Espírito Santo disse para ele: agora, ser honesto na tua oração. Fala a verdade. Ele tomou um susto. Ele não sabia que era Deus que estava falando com ele, pensou até que fosse o diabo. Porque mais honesto ele não podia ser. Ele ficou ali assustado, o coração dele pulsava muito forte. E ele disse: Deus meu Pai, eu quero lhe pedir que pelo seu Espírito Santo, o Senhor me ensine a orar, o Senhor convença o meu coração, porque eu estou confuso, eu estou sofrendo. De uma hora para outra eu vi um mover na consciência dele. E ele ajoelhou e disse: Senhor, eu quero te confessar que eu gosto de fumar. Eu gosto muito de fumar. Cada baforada que eu tiro é uma alegria. Eu nem posso entender como uma pessoa pode viver sem fumar.
sem o cigarro. Mas eu também sei que tu não gostas que eu fumo. E entre fazer a tua vontade e fazer a minha, eu hoje me rendo para que seja feita a tua vontade na minha vida. Sozinho não poderei deixar, porque Jesus Cristo disse: sem mim nada podereis fazer. Portanto, neste momento eu reconheço que não posso. E eu confesso que quero fazer a tua vontade. Eu te peço, Senhor, tira de mim esse gosto pelo cigarro, para que eu possa fazer a tua vontade. Amém. Tudo bem. Depois de 2 semanas, ele estava sentado no gabinete dele. E a secretária dele, chamava Nancy, ela passava na frente e ele disse: Nancy, você quer me dizer alguma coisa? Ela disse: eu queria saber se eu deveria dispensar os fornecedores de fumo. Ele disse: por que? Ela disse: tem 2 semanas que o senhor não fuma. Ele nem tinha percebido. Aonde que ele passou anos dizendo a Deus que fumo fazia mal? Foi só na hora que ele reconheceu que fumava porque gostava. Na hora que ele reconheceu a verdadeira ação e que buscou a interferência de Deus, que ele ficou liberto. Então, nós sabemos que não é pela nossa ação, mas ela pelo desejo. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, diz: então você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o seu coração. Nós vemos que esse é o princípio do desejo profundo que liga 3 estágios da oração: pedir, buscar e chegar na porta. E bater na porta. É preciso que você saiba que Deus vai atender o desejo profundo do seu coração. Aquilo que você deseja com muita intensidade, sem o qual você não pode viver. Esse é o desejo do seu coração. Que leva você a pedir assim. A igreja tem confundido desejo profundo com exigência. Nós temos exigido coisas de Deus como se Deus de uma hora para outra fosse nosso servo, não é? Exigimos em nome de Jesus, em vez de nos agarrarmos no profundo modo de Deus se deleitar em nos dar o que precisamos. É preciso que você encontre a sua real necessidade e você busque com necessidade desejo. Então ele vai suprir, porque Deus, ele não prometeu suprir a nossa vaidade, ele prometeu suprir a nossa necessidade. E na hora que você chega diante de Deus com esse desejo profundo, seu coração clamando diante de Deus, ele vai suprir. Ele não é um pai relutante que deseja mais insistência de você, não. Ele quer satisfazer o desejo mais profundo do seu coração. Não é a intensidade da sua ação, mas a intensidade do desejo. Um outro modo pelo qual nós vemos o caminho de Deus se mover é que Deus não nos põe em posição de grande responsabilidade no seu reino sem que tenhamos tido o treinamento espiritual. E esse treinamento espiritual não vai lhe dar a habilidade, mas você vai ser refinado no processo. Quando Deus te chama, não é porque você ficou pronto. O chamado existe, como Deus disse para Jeremias: antes
eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Então o chamado é antes de você nascer, mas depois Ele vai querer que você tenha habilidade para ocupar determinada posição. Senão, Ele vai pegar crianças, neófitos, não é? Nós vemos no capítulo 11 de Romanos, quando Deus diz, no versículo 25 a 36, Ele diz, no 36, 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os teus juízos, como inescrutáveis são os teus caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha, podemos ter vários aspectos desse treinamento. Primeiro, uma área tão importante que Deus procura trabalhar. Você, às vezes, se assusta e os que não têm intimidade com Deus dizem que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de oração, porque Deus quer que você dê para o bolsinho do papai que é ali, né? Mas quando você dá, o pastor, o apóstolo, o problema é dele com o dinheiro que você entregou, porque você já recebeu a bênção, que abençoado é quem dá. Dinheiro de Deus na mão é uma bomba relógio, vai explodir. Recebeu o dinheiro entregue, o dízimo de presta explode na sua mão. A Bíblia fala muito de dinheiro. Lá em Marcos 12 tem um momento que Jesus Cristo estava pregando, e quando ele acabou de pregar, ele foi sentar diante do gasofilácio, observando como o povo lançava ali o seu dinheiro, da frente de cá. Jesus Cristo sentado e de butuca, Senhor, vendo que o pessoal botava. Ora, muitos ricos, a Bíblia diz, depositavam grandes quantias. Mas teve aquela história da viúva pobre. Hoje Jesus Cristo continua observando como você usa o dinheiro que chega na sua mão. Quero ver como você lida com essa responsabilidade, com esse dinheiro. Se formos fiel um pouco, sobre muito ele vai nos colocar. É triste ver como as pessoas se rendem ao mal por causa de dinheiro. Como as pessoas caem por causa de dinheiro. Como as pessoas se derretem por causa de dinheiro. Não é? De vez em quando encontramos um escândalo por causa de dinheiro. Eu acredito que esse mesmo Jesus que ficou sentado do lado do gasofilácio para ver o que o povo botava ali, ele continua hoje do lado do seu bolso, da sua conta bancária, para ver que uso você faz do dinheiro. Que uso você faz do dinheiro. Jesus Cristo continua também de olho para ver o que você faz com o seu tempo. Com o tempo que Ele nos dá. Meu irmão, quando Deus lhe colocou no ventre da sua mãe, Ele estabeleceu um tempo para você aqui na terra. A Bíblia diz que Ele contou o
número dos seus dias e escreveu na palma da mão dele: quando acabar o último dia, você, vai embora. Por isso, Moisés diz no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que obtenhamos corações sábios. Porque se eu contar os meus dias, eu vou descobrir que eles passam muito rápido. E cada vez que eu vou para a cama à noite, eu tenho menos um dia. Eu me aproximo mais do fim. E eu vou ver que os dias não me esperam. Eles são velozes. O tempo é implacável. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Nós vamos ver que os minutos não voltam. Jesus se assenta para ver o que fazemos, não apenas com o nosso dinheiro, mas também com o nosso tempo. Precisamos selecionar o que é mais importante. A gente vê, eu digo para vocês, não sei se vocês têm essa experiência, mas eu tenho, porque eu tenho uma vida de viajar. Como as pessoas dizem: não, mas irmã, vamos bater um papo. Irmã, se eu não quero ir no shopping, eu digo: para quê? Comprar alguma coisa. Eu vou pegar o dinheiro para comprar alguma coisa. O dinheiro é para suprimento de necessidade, não é para ir no shopping ver. A única coisa que eu vejo no shopping é o que eu não preciso. Lá no shopping não tem nada que eu necessito. Por isso que eu me irrito. Vou lá para pregar. Outro dia, uma senhora muito boa: irmã, hoje é sábado de manhã, a senhora só vai pregar à tarde. Eu separei essa manhã para levar a senhora para lhe mostrar uma coisa linda. Eu disse: o que é? Surpresa. Eu digo: não gosto de surpresa. Me diga logo o que é, que eu vou ver se vale a pena. O pessoal diz que eu sou grossa. Não sei se sou, mas eu acho que eu vou continuar. Eu disse: digo o que é, que eu não gosto de surpresa. Vai que você chega lá e eu não gosto, eu perdi meu tempo. Irmã, eu vou levar a senhora para conhecer uma cachoeira que é uma maravilha, que a senhora nunca foi. Eu olhei para aquela irmã, eu pensei: meu Deus, ela vai se aborrecer comigo, ela não merece. Uma filha de Deus bondosa que nem isso, amorosa. Eu disse para ela: minha filha, senta aqui. Minha filha, você está lidando aqui com um tronco de aroeira invernizado. Sou eu. Eu não perco tempo. O que é cachoeira? Ô irmã, a senhora não sabe, porque eu estou lhe perguntando. Irmã, cachoeira é queda d'água, é água que caiu. Eu já vi o que é, eu sei o que é. Eu sei como é. Tudo quanto é cachoeira é igual. Por que eu tenho que sair de casa? Perder meu tempo para ver água cair no chão, eu já sei como é. Perda de tempo. Não quero outra vida pescando no rio de Jeremé. Vamos bater papo. Que coisa mais triste, bater papo. Bando de galinha, batendo papo. Cuidado com o tempo, porque Deus vai pedir tempo, vai pedir conta do tempo que Ele lhe deu aqui. Persistência, prudência. Em Lucas 12, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Será que Deus não tem dado ninguém na sua vida para você dar um sustento? O que você tem feito com o ensino da palavra, com a comida, com o suprimento das necessidades dos outros? Será que isso não é responsabilidade sua? Olha, precisamos pensar. Eu vou ler uma coisa que está escrito aqui, só para desanuviar.
Meus irmãos, qual vai ser o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, não tiver prática? Está vendo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós se disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, se não tiver prática, é morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha que fé mais boa. Crê que Deus existe. O diabo sabe disso e não é filho de Deus. Crê que Deus é um só. O diabo sabe disso. Crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. O diabo também sabe. Todos os demônios sabem. Agora põe isso na prática, que eles não põem, nós botamos. É a prática da fé. Senão sua fé é morta. A sua fé é morta. É pelo que você faz que você mostra a sua fé. Eu estava uma vez conversando, estava dentro da igreja, e tinha um rapaz maravilhoso dirigindo o louvor. Rapaz lindo, 22 para 23 anos. E eu estava sentado lá embaixo e dizendo, Senhor, eu queria tanto ter tido essa vida. Aos 22 anos, olha como esse rapaz faz. Ele estava cantando, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Eu disse a ele, menino, quando eu tinha 22 anos eu estava perdida no mundo. Eu disse, Deus, se eu tivesse com 22 anos, se eu soubesse que esse menino sabe, eu hoje era uma gigante na tua palavra. Na mesma hora o Espírito Santo me deu a palavra de conhecimento, que eu ajeitava no banco para cima e para baixo. Eu disse, vou entrar numa fria agora. O que é que eu faço, que eu não faço? Mas eu tinha que falar com o rapaz. Chegou na hora de passar a palavra, eu fui lá na hora de subir, segurei o rapaz e eu disse para ele, não saia daqui esta noite, antes que eu fale com você. Porque eu tenho algo que é vida para você. O rapaz foi lá fora, trouxe a moça que estava com ele sentada, preguei. Quando eu acabei, eu fui lá e disse para ele, meu filho, vem cá. Você estava lá em cima cantando que Deus é fiel. Que Deus é fiel ao que Ele diz. Você crê que tudo que Deus diz Ele vai cumprir? Vai sim, irmão. Então, quando Deus diz que nem o impuro entrará no reino dos céus, Ele vai cumprir, Ele diz vai. Eu disse, então por que você vai para a cama com essa mulher que não é sua esposa? Tomou um susto. A moça queria avançar em mim, eu disse assim, baixa o seu dedo. Baixa o seu dedo, que eu não estou falando com você, que você está morto. E eu não falo com você. Eu estou falando com esse rapaz. Quem me contou isso não inventou história. Eu não sei nem o seu nome, mas eu sei o nome do hotel que você vai. E eu sei que você paga a noitada. Sabe por quê? Porque quem me disse, só não me disse a senha do cartão. Vocês têm ido, essa é a terceira vez hoje que você iria. Me digo mais, não leva o rapaz para lá não, porque vocês não vão chegar. Vocês vão chegar no inferno. Olhei para ele, o menino, ajoelhou no chão, tremia todo, se babava todo, pedindo perdão a Deus, ficou, ela foi embora. Sabe o que? O menino cantava que Deus é fiel. E ele crê que Deus vai cumprir o que prometeu. E Deus disse que no reino dele não entra nenhum impuro.
Isso é o que ele crê. Mas na hora da prática, a prática dele não acompanha a fé. O que significa que a fé é morta. O que significa que a fé é morta? Jesus Cristo está nos dizendo que a fé tem que ser viva, que a fé tem que ter base, e é pela fé que nós somos salvos. Mas sem fé, sem essa fé acompanhada da prática, ninguém poderá agradar a Deus. Sempre nós começamos tudo que vamos fazer com muita fé, mas quando chega na hora de continuar, depois de um tempo, somos levados a desistir, ficamos desencorajados. Nós precisamos dar atenção a dois adjetivos: ser fiel e ser prudente. Precisamos continuar persistindo, porque existe um chamado de Deus. Precisamos fazer o trabalho onde nós estamos. Muitas vezes nós achamos que trabalhar no lugar do outro é que é bom. Olha ali, fulano trabalha, é tudo melhor. A igreja de fulano, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, aqui não faz. Eu quero uma igreja onde todo mundo faça assim, 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 é lá que eu quero estar. Você tem que fazer o seu trabalho onde você está. Às vezes você sempre acha que o ministério dos outros é mais interessante. São como passarinhos na gaiola, essas pessoas, batendo constantemente as asas, sem contudo conseguir voar. Os filhos de Israel, durante 40 anos, comeram maná no deserto. E isso não deve ter sido fácil, não. Isso não foi agradável para eles. Mas um dia eles entraram na terra de Canaã, na terra prometida. Por quê? Porque persistiram. Deus continua olhando como usamos o dinheiro, como usamos o nosso tempo, como usamos a nossa atuação naquilo para que fomos chamados. Jesus Cristo continua olhando e vendo como é que você usa a sua língua. No Salmo 141, no versículo 3, o salmista diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Muitas pessoas arruinam a comunhão entre os irmãos através de suas palavras. Uma criticazinha dá para gerar uma dúvida pequena. Sabemos que a expressão de algo aprofunda a impressão sobre aquilo. Nós nos tornamos aquilo que dizemos. Nós nos tornamos aquilo que dizemos. Tem uma pessoa que saiu de uma igreja e não queria história com aquele povo. Quando foi semana passada, o pastor e a pastora dessa igreja, agora depois de 2 anos, anunciaram o divórcio. E ela parece que ficou muito satisfeita, porque afinal de contas o pastor desprezou a pastora, o marido desprezou a esposa. E coitadinha dela, eu fiquei pensando, mas a mulher não era grande coisa. Aí eu disse para ela, vamos orar por essa família, tem 3 meninas, é um casamento, todo mundo que destrói o casamento está na contramão de Deus, precisamos orar, é para isso que nós estamos aqui, oramos, tudo bem. Quando foi agora a semana passada, ela disse para mim, eu queria que a senhora me desse um conselho. Eu disse, se eu souber. Estava pensando em mandar uma mensagem para aquela pastora,
dizendo o quanto eu estou triste pela separação. Eu olhei para a cara dela, engoli 3 vezes, pedi: Deus, bota freio na minha língua. Depois eu disse: senta aqui. Eu disse: está pronta para ouvir? Toda pronta. Deixe de ser falsa, hipócrita. Você não está triste de coisa nenhuma, porque há mais de 8 anos esse casal está para se separar. E você sempre repetiu que o casamento deles era uma farsa. Mas você está querendo ter um caminho para poder saber os detalhes, o que está acontecendo, por causa de um espírito satânico de fofoca que você tem. Você quer ouvir das filhas, você quer estar lá dentro, para você deglutir cada dor. Deixe disso. Mas, irmã, não é isso. Eu digo: se não for, não tem problema, não vou lhe pedir perdão, porque eu sei que é isso. Quinta-feira, chegou lá, com aquele lugar, andar de urubu malandro. A senhora estava certa. Eu queria era saber dos detalhes. Você está vendo? Para espalhar melhor. Porque se ela vacilar, manda a mensagem: a pastora está sofrendo, as filhas estão sofrendo. E eu abri a guarda para ela ir lá, ela ia saber os detalhes para depois anunciar com autoridade. Entendeu? Precisamos dar conta do que dizemos. Muitas vezes nós temos, a nossa mente carnal fornece para nós todos os caminhos para que nós nos possamos deleitar anunciando a dor dos outros. Jesus Cristo também fica olhando como nós tratamos da causa do perdão. Não é fácil perdoar, mas Deus, o Pai, se deleita em perdoar. É tão difícil que Deus, para nos perdoar, entregou o próprio Filho só para nos perdoar. Quando nós anunciarmos o Evangelho, vamos anunciar a boa nova de que o Deus da eternidade, Ele se deleita no perdão. Ele quer que você se arrependa para que Ele perdoe. Porque sem arrependimento não há cancelamento dos pecados. Pessoas que não controlam os seus desejos, desejo sexual, muitos têm caído nessa área. Autoridades dentro da igreja, o que nós vemos falar de pedofilia, de todo tipo de tara sexual, de desvio sexual dentro da igreja. Ah, mas coitado do padre, ele não casou. E os que casam? Ou você acha que é só padre que é pedófilo? É só padre que tem desvio sexual? E os casados aí? Não tem nada a ver com o seu estado civil. Tem que haver com a falta de controle sobre os seus desejos. Outro modo que Deus tem para trabalhar é nos colocando em situações onde tudo parece que está errado. Tudo parece que está errado. Muitas situações mudam repentinamente na nossa vida. E isso pode dar a impressão que Deus nos abandonou, ou que Deus perdeu o controle do barco onde estamos. Não precisamos entrar em pânico. Através do cenário visível,
a proposta de Deus está sendo desenvolvida com carinho e com muito cuidado. A paz só vai chegar para nós quando nós passarmos a ver as coisas pela ótica de Deus, porque o objetivo da vida não é a felicidade. Essa mulher doida soa. Passe a Bíblia toda, em todas as línguas. Veja se você encontra algum versículo que diga que Deus nos botou aqui para sermos felizes. Deus nos botou aqui para termos um crescimento de caráter, de maturidade espiritual, mas isso só acontece através de situações difíceis. Essas situações difíceis, elas amolam a nossa alma. Quando nós devemos amolar uma faca, como eu disse hoje de manhã, nós amolamos no metal que seja mais duro. Por isso Deus nos apresenta situações difíceis, que é para nós sermos amolados, preparados para cortar com perfeição. Quando nós estamos em situações assim tão difíceis, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque estamos sendo estimulados. E os recursos estão à nossa disposição. É só lançar mão deles, porque Deus nunca permitirá que nós sejamos testados sem que tenhamos tudo pronto. Você vê Tiago dizer, e eu gosto disso: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, quando a situação vem dura, que você chora, não é para entrar em pânico. O Eterno está botando você num teste. Precisamos ver que o que está escrito em Isaías 40. Ele diz assim: olha, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Voam com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. A Bíblia nos está dizendo que aqueles que colocaram sua esperança em Deus estão sempre voando. Não. Ou então que estão sempre se arrastando. Não. Ele diz que renovam. Às vezes você está voando, está no óleo só. Daqui a pouco, você não está conseguindo voar. Você está correndo. Mas depois, em vez de voar logo, você anda. E anda que nem anduche. Mas quando você estiver andando, não fique olhando para os que estão voando com inveja. Nem tente manipular uma situação espiritual que não está acontecendo. Espere. Espere, porque Deus está aumentando o seu gás aqui quando você anda. Daqui a pouco você dá uma decolada, está voando de novo. A Bíblia diz que uma hora você pode estar voando, a outra pode estar andando, a outra pode estar correndo, porque a força é renovada nele. Deus renova a nossa força. Não é? Porque Deus está sempre trabalhando. Ele diz no Salmo 25, Deus ensina aos mansos o seu caminho. Nós precisamos saber disso. Quantas vezes esquecemos coisas tão pequenas? Agora, existe uma coisa muito importante. Eu não prestei atenção a hora que comecei. Tem quantos minutos ainda? Eu não prestei atenção.
Quantos minutos eu ainda tenho? Me diga que já acabou, porque... Então tá, me perdoe. Não, mas velho, uma pregada nisso. Lá em Isaías 42, 8, Deus diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outra, nem a minha honra a imagens de escultura. Outro modo de nós vermos Deus se mover é que a glória é dele, de mais ninguém. Hoje nós vemos tantas pessoas querendo ser o centro da admiração. Tem igreja aí que agora está ficando tudo escuro. Na hora do pregador entrar, eles põem um holofote lá e começa a sair uma fumaça. E você pensa, lá vem o capeta. Não, é o preletor. Aí ele vem e o holofote lá vai seguindo, porque ele é o centro. E na hora de sair a mesma coisa, ele não chega nem perto do povo. Eu olhei aquilo dali, eu disse: Senhor, eu não quero julgar ninguém, mas eu nunca vi uma coisa dessa. Eu tenho medo disso. Eu acho tão esquisito. Pode ser que eu seja tradicional, mas eu não conheço ninguém que ande mais em igreja pentecostal do que eu. Eu ando em tudo quanto é igreja, eu nunca tinha visto um negócio daquele. Achei tão esquisito, não combinou com o meu coração. Eu fiquei numa luta contra mim mesmo. Porque de vez em quando eu digo: Senhor, livra-me de mim. Eu fiquei assustada. Isso muitas vezes. Nós vemos que o outro modo de Deus trabalhar é que a glória será sempre dele. Muitas vezes nós lemos esse versículo e pensamos que Deus sempre quer toda a atenção para si, como se ele precisasse disso. Não é que Deus o tempo todo deseja que nos ajoelhemos e que declaremos que ele é bom e que é grande. Mesmo lendo nos salmos, muitas vezes parece que o salmista está barganhando com Deus. Exemplo: Senhor, você me dá isso, você me dá aquilo, e eu lhe darei toda a honra e toda a glória que o Senhor tanto gosta. Não é isso que dá a impressão? Em Apocalipse 5, no versículo 13, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vemos que Deus insiste que toda a glória deve ser dele. Por quê? Toda a glória tem que ser de Deus. Em primeiro lugar, porque ele tem todo o direito. Deus tem todo o direito. Deus originou todo o universo e suporta todas as coisas tomando conta desse universo que nós temos danificado. Os cientistas falam em milhares e miríades, em trilhões e quadrilhões de planetas, e a Terra é apenas um planetinha, como um grãozinho de areia na palma da mão de Deus. Não é? Deus sustém essa terra para que ela não caia, mas se ela caísse, seria apenas como um grão de areia caindo no Oceano Pacífico, digamos assim. A grandiosidade do Criador e sustentador de todo o universo dá a ele todo o direito à glória. Isso aponta para o fato de Deus ser todo poderoso, todo suficiente. Tudo que nós temos, oxigênio, visão, tudo recebemos dele, e por isso ele merece toda a glória.
Então, primeiro, porque ele tem todo o direito. Segundo, ele tem direito a toda a glória. Para que nós nos convertemos nele e nós o glorifiquemos. Você pensa uma pessoa chegar numa exposição de quadros. Aí ele chega lá, não entende nada daquelas pinturas. De vez em quando eu recebia convite para levar minhas crianças no teatro municipal. As crianças foram ver o balé Copélia com a Ana Botafogo. Amaram. Depois eles receberam o convite e as entradas para ver a suíte Quebra-Nozes de Tchaikovsky, representada, dançada com a maior bailarina do Brasil clássica, Ana Botafogo. Preparei as crianças da favela 150 do jeito que pude, ensinei tudo, expliquei como que era a história do Quebra-Nozes, o que era um Quebra-Nozes. Levei as crianças, mas se comportaram lindamente, amaram. Mas, meus irmãos, um dia ganhamos um convite para ir assistir um balé americano moderno, representando a floresta amazônica. Oh, meus irmãos, você pensa 150 crianças de favela, sem compromisso, nada. Quando aquele pessoal fazia assim, olha, essas crianças caíram na garganta. E o meu tempo era pedido a Deus que acabasse logo. E eu não consegui, botei todo mundo, só que eu não aguentava. Eu não tinha o que é aquilo. Eu cala a boca, fecha o olho todo. Fecha o olho todo mundo. Gente, a resposta que eu queria de Deus, Deus me deu. Chegou o intervalo, eu botei todo mundo para fora, botei no ônibus e levei embora. Não aguentava. Ele não entendia. E o negócio era difícil mesmo, nem eu queria ficar ali. Agora, foi um trabalho super elogiado. Veio um balé, o Real Balé de New York, para apresentar uma coisa daquela no municipal. Os meninos acharam ridículo. Por quê? Não entendiam nada. Você vai ver uma grande pintura. Aí você chega lá, tem uma pessoa maravilhada com o quadro. Aí você vai passando, dá um jeito assim, né? Passa lá, dá uma olhada, um bocejo, vai embora. E a pessoa que está lá diz: o quê? Você não vê a maravilha que está aqui? E eu digo: acho que não. Então, eu ouço daquela pessoa que há um mundo cuja beleza eu estou completamente cega para ela. Eu não consigo ver aquela beleza. Eu não apenas, pela minha cegueira, tentei menosprezar a obra de arte, mas eu fiquei menosprezada. Por quê? Porque eu não consegui ver a beleza que estava ali. Deus não deseja a glória para si como uma pessoa que deseja ser elogiada. Ele deseja o que é justo para Ele e para nós, porque Ele é nosso Pai. Em Isaías 43 está escrito que: eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que eu ponho um caminho e um rio no deserto. Os animais do campo, os chacais, os filhotes de avestruz me glorificarão, porque eu porei água no deserto e darei de beber ao meu povo escolhido, ao povo que eu chamei para celebrar o meu louvor. Olha, a Bíblia diz em algumas versões: ao povo